Fala, pessoal, um bom dia, é um prazer enorme por ter essa sala, tá? Sala essa que eu tenho certeza absoluta que pode modificar, basicamente, quem sabe, o destino de cada um de nós. Quando eu digo destino, não estou falando de nada místico, tá? Eu estou falando, basicamente, para onde estamos indo, né? E quando eu falo isso, é concernente às nossas tomadas de decisões. O tema da nossa reflexão de hoje, entendeu? Para quem não me conhece, meu nome é de Carlos Rocha, né? E o tema de hoje é um tema bem atípico, né? Que fala muito sobre as nossas ações, sobre as decisões que a gente toma diariamente. E hoje eu vou falar o seguinte, sobre antes de agir, consulte a Deus, tá? Antes de agir, consulte a Deus. Mas antes de agir, em que termo, de Carlos? Não importa a circunstância, pessoal. Pode ser talvez no calor da coisa, no, por meio da emoção, ou até mesmo você extremamente nervoso com alguma situação e você tomar uma decisão equivocada. Então, antes de agir, antes de tomar qualquer tipo de decisão, consulte a Deus. Por mais que pareça que está tudo caindo sobre a sua cabeça, mas não seja, tá? Não seja precipitado em tomar uma decisão equivocada, viu? E o tema central, eu não vou ler ele todo, vou fazer apenas vou mensurar ele, já li ele várias vezes. Eu recomendo até que você, ao longo aí do dia, quem sabe se tiver um espaço de tempo, ou até mesmo no final do seu dia, leia esse texto. Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo do 1 ao 8, mas eu recomendo mesmo que você, para entender o teor desta história, tá, que é de Davi, você vá até o final, para você entender o estopim da história, onde que ele levou Davi depois da sua assertividade de não tomar uma decisão. Pessoal, na realidade é o seguinte, falando um pouquinho sobre Davi nessa época, Davi já era um homem, escute bem, um homem segundo o coração de Deus, tá? Ele nunca tomou uma decisão de, por exemplo, ir para uma guerra ou fazer qualquer tipo de outra coisa sem antes consultar a Deus, certo? E assim, todos nós, tá? Todos nós, eu vou falar aqui um paralelo entre Davi e nós. Todos nós enfrentamos momentos em que tudo parece que vai dar errado na nossa vida, tá? E isso parece que acontece ao mesmo tempo, tá? Momentos em que a dor é grande, a perda é real, tá? E a pressão a pressão para agir, ela se torna enorme, ou seja, ou você age ou você age, né? Aí que vem a questão de você calcular friamente o que você vai fazer nesse momento. Por incrível que pareça, a paciência, nesse momento, é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Davi viveu exatamente isso, tudo isso que eu estou falando para vocês, momentos de pressão, tá? A dor que foi grande, da perda, muito grande, né? E a perda foi real, porque levou tudo que ele tinha, esposas e filhos, entendeu? Os amalequitas, né? Eles invadiram Ziclac, entendeu? E Ziclac, sendo invadida, foi levado ali, porque eles queimaram a cidade toda, tá? E levaram cativo todos os filhos e dos guerreiros de Davi também, suas esposas e os seus bens, né? Quando eles retornaram, eles viram aquilo ali, eles ficaram estarrecidos, eles ficaram muito chateados, extremamente nervosos, e Davi tinha uma elite de guerra já. Era Davi e seus 600 homens, né? Que ele treinou, Davi já era um guerreiro nato na sua época, entendeu? E ele treinou e esses homens ficaram realmente guerreiros de elite mesmo. Era a guerrilha mais forte da época, temido por todos os reinados. Tá? O que acontece? Davi viveu exatamente essa experiência de perder tudo num único dia. Ó, em um único dia ele perdeu suas esposas, seus filhos, seus bens e quase perdeu a própria vida pelos seus homens que ficaram nervosos de não vê-lo agir rapidamente. E aí que vem o X da questão. Mas a maior lição que eu enxergo aqui, pessoal, em Davi, né, nesse texto, não está na guerra, tá? Mas está antes dela. Porque ele foi lá, realmente, ele quis ir atrás, entendeu? Porque ele tinha uma guerrilha capaz de ir lá e resolver o problema, derrubaria totalmente os amalequitas e recuperaria tudo que ele tinha perdido. Só que antes dele levar essa ação a cabo,
ele decidiu, entendeu? Entrar num outro cenário. Mas antes de falar desse cenário que ele entrou, gostaria de falar um pouco sobre o cenário de crise, tá? Está exatamente do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó, Davi chega a Ziclag, entendeu? E encontra a cidade totalmente queimada. As mulheres e filhos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. Essa foi a situação que ele se deparou. Entende? Essa foi a situação. Então, assim, Davi e o povo, se você pegar esses mesmos versículos, que Davi e o povo que estavam com ele levantaram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Até os homens de Davi, que caminhavam com ele, queriam matá-lo. Por quê? Você nos tirou daqui no momento oportuno, para a gente estudar as terras que iríamos atacar, e, no entanto, quando a gente voltou, nossos filhos, esposas e tudo mais tinham sido roubados, tá? A crise, pessoal, ela não escolhe líder, tá? Ela não escolhe um servo fiel, não escolhe um ungido. Quem anda com Deus também enfrenta dias difíceis. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, mas eu estou com Deus, eu me batizei, faço parte de uma denominação, faço parte da igreja. Não, mas eu sou fiel a Deus o tempo inteiro. Gente, uma coisa é certa, o próprio Jesus deixou muito bem claro, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, tá? Por quê? Você vai enfrentar dias difíceis. Só que lembrem, dias difíceis para quem serve a Deus é treinamento. Simples assim. Dias difíceis em contrapartida para quem não serve a Deus é mais que correção. É fruto de colheita de maus atos que foi cometidos no passado, tá? O que me deixa um pouquinho assim mais feliz é saber da reação de Davi, que me deixa um exemplo extraordinário, entendeu? Ele se fortaleceu no Senhor. Enquanto todos estavam murmurando, todos estavam reclamando, entendeu? Porque tinha perdido tudo, sua cidade estava queimada, tudo. Ele foi para os joelhos, tá? Aqui está o divisor de águas na vida de um ser humano. Preste atenção. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E ele chega para Deus e pergunta, Senhor, enquanto todos estavam ali desesperados, Davi fez diferente. Olha só para você ver, pessoal. Por isso que fala, o momento de crise, o momento de problemas, o momento de dificuldade, de angústia que você passa, não é para você sair murmurando, reclamando que você não tem sorte na vida, que tudo só dá errado para você. Olha o que Davi fez, tá? Davi não culpou ninguém, tá? Davi assumiu a autorresponsabilidade. Ele não agiu por impulso. Por isso que eu falo para vocês, não ajam por impulso. Tá reclamando, falando mal de você, falando qualquer coisa, não haja por impulso, tá? Ele não tomou uma decisão emocional, certo? Não tomou uma decisão emocional. Então, olha só, quem se fortalece em Deus antes de agir, age com a direção correta. Vocês estão entendendo? Eu vou até repetir essa frase, que para mim é uma frase icônica, tá? Olha só, quem se fortalece em Deus antes de agir, age com a direção e não com o desespero. Age de forma correta, tá? E aí, vem agora para mim a parte que é a parte áurea. Tudo bem que depois disso aqui, tudo vai... Oh, gente, é sério. Depois dessa fase de Davi, depois desse momento dele, diz assim, ó, Davi consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão. Está lá no versículo 8, tá? Esse versículo é o coração do sermão. Olha só, é o coração dessa meditação que a gente está vivendo agora. Davi consultou ao Senhor dizendo, perseguirei eu essa tropa para alcançá-la? E aí, olha que coisa incrível. Davi era guerreiro, pessoal, tá? Experiente de guerra, não tinha sido vencido até então, venceu gigantes, ursos, leões. Presta atenção. Mesmo assim, com toda essa bagagem de conhecimento, toda essa estratégia de guerra, ele decidiu firmemente em não confiar na sua própria experiência, mas consultar a Deus. Tá? Ah, eu sou forte. Não, pessoal. Somos não. Se a gente colocar todo o nosso potencial, por mais que seja evidente que a gente vai conseguir dar certo na vida, não dá. Tá? Então, Davi ora, coloca na mão de Deus e Deus responde. Por mais que você saiba o que fazer, mas não como fazer,
consulte a Deus. Aí Deus responde, fala, ó, persegue-a. Olha só Deus dando a resposta. Persegue-a, porque certamente a alcançarás e tu a libertarás. Ou seja, hoje mesmo eu entregarei eles em tuas mãos, tá? Então, pessoal, qual é a frase áurea que eu enxergo aqui? Consultar a Deus não é falta de fé, é prova de maturidade espiritual, tá? Quando você consulta a Deus, significa que basicamente você não está depositando em você, tá? Toda a confiança, mas você está depositando a confiança em quem de fato nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar. E outra, ele vai sempre te dar a resposta certa. E outra, pessoal, a vitória é consequência da direção de Deus. Então, coloque sua vida, sua família, seus negócios nas mãos de quem pode fazer tudo por você, tá? Então, assim, a Bíblia diz que Davi feriu os amalequitas, mas antes de ferir os amalequitas, ele cumpriu alguns princípios que eu gostaria que você os anotasse nesse primeiro momento. Primeiro princípio, pessoal, confiar em Deus. Lembra o que diz Jesus? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, buscar Deus em primeiro lugar, e sua justiça. Essa primeira foi a primeira, primeiro ato de princípio que foi ali praticado por Davi. Segundo, pessoal, ele saiu, Deus falou, vai, só que Deus não deu uma direção para ele. Então ele confiou cegamente no que Deus tinha dito para ele. Vai que eu vou te entregar em tua mão. Só que Deus não falou onde eles estavam, não deu o endereço. Você pode ler o texto. Você vai ver, ele não deu o endereço, não falou onde eles estavam. Tá? E outra, uma coisa que eu achei incrível. Davi, no percurso, está indo, seus homens muito enraivecidos, todo mundo nervoso. Davi não deixou de ser um articulador de guerra. Ele deixou 200 homens na retaguarda, dos seus 600, e partiu com 400 homens para poder sitiar onde estavam os amalequitas, tá? Onde estavam os amalequitas. Então, ele tomou a decisão mais assertiva possível, porque ele tinha que deixar uma reserva lá atrás, ou seja, aquela famosa carta na manga. E ele sai. Só que ele está indo sem direção. E os homens perguntam, mas para onde estamos indo? Ele, não sei. Eu estou indo na direção do Senhor. Né? Essa foi a resposta. Então, só que quando ele está indo no meio do caminho, ele vê que tem um homem jogado na beira do caminho, tá? Ferido, machucado, doente, prestes a morrer. E ele para. Pensa, você está vendo, os seus filhos foram tomados de você, suas esposas foram tomadas de você. Qual que seria o desespero de um homem nesse momento, como era o desespero de todos os seus guerreiros? Querer ir para cima para resolver o problema. Você não iria medir esforço, não iria negociar nada. Você quer sua família de volta. Porém, Davi parou ali e os homens ficou sem entender. Ele parou para atender aquele homem. Quando ele desce do seu cavalo e pega aquele homem e pede para que seus servos venham e tragam alimento, limpem ele as feridas, né? E esse homem recobra a consciência. Aí Davi identificou, começou a fazer perguntas e interrogou aquele homem. Quem é você? Ele falou, olha, eu sou um escravo egípcio, tá? Meu senhor, um amalequita, viu que eu estava doente e me jogou aqui para morrer. Aí ele, você sabe onde estão os amalequitas? Aí ele, eu sei. Só que você promete que não vai me matar? Você vai ver, está escrito tá no versículo aí, pessoal. Você promete que não me mata? Aí Davi, naquela época, pessoal, palavra era ordem, era lei. Entende? Então Davi falou, não te matarei. E Davi tem mais um servo fiel ali. E esse homem, olha só, foi e mostrou exatamente aonde estavam os amalequitas e todo aquele povo que os amalequitas havia tirado ali de Ziclag. Gente, olha que incrível. Quem cumpre princípios sempre tem a direção. E Davi cumpriu um dos princípios mais valorosos da humanidade, que é o do amor ao próximo. Tá? Então, por mais que você esteja acelerado na vida, por mais que você esteja com dificuldade, sempre tem alguém pior que você. Alguém talvez à beira da morte ali, precisando, quem sabe, de uma água, de um pão, algo para poder saciar. Então, no meio dessa jornada, não se prive de parar que você vai estar cumprindo um princípio extraordinário de Deus na sua vida. Olha só para vocês terem uma noção,
Depois daquele momento ali, foi um momento áureo, Davi agora tinha a direção. Mas percebe como que Deus coloca instrumentos, ferramentas na tua frente, que às vezes você até abre mão, ou você deixa de querer enxergar por um orgulho impacioso. Está entendendo? Então, gente, temos que ter todo um cuidado de não deixar jamais que o nosso orgulho, a nossa ganância, entendeu? Venha sobrepujar a humildade que Deus já colocou aí dentro do seu coração. Então, olha só, a vitória foi assertiva demais depois desse momento. Davi, ele entrou na cidade, feriu os amalequitas, ele recuperou tudo, não faltou ninguém. E outra, não veio ninguém ferido, tá? Nada se perdeu. E quer saber de uma coisa? Gente, quem consulta a Deus antes de agir, não perde o que havia sido perdido. O que parecia estar perdido, não perde, tá? Quem consulta a Deus antes de agir, pessoal, recupera o que foi roubado, tá? Quem consulta a Deus antes de agir, sai da crise com testemunho. E você quer saber? O testemunho dele foi fortíssimo, tá? Qual que é a aplicação prática que eu tenho para isso na minha vida, entendeu? Quantas decisões são tomadas hoje, pessoal? Na emoção, na raiva, no medo, na pressa. Antes de decidir, é sério. Por exemplo, você tem que filtrar coisas que são importantíssimas para a sua vida. E são decisões que talvez você sabe que você não pode voltar atrás. Por exemplo, antes de decidir casar ou separar, qual que tem que ser a sua concepção? O que você tem que filtrar? Qual é a análise que você tem que fazer disso? Antes de investir ou gastar, antes de mudar de trabalho, antes de tomar um posicionamento importante na vida, pergunte ao Senhor primeiro. E ele vai te dar a resposta, tá? Deus ainda responde, pessoal. Quem o consulta pode ter certeza absoluta disso, viu? Então, assim, qual que foi o fator, pessoal? Davi, ele voltou com todas as suas, voltou com suas esposas, tá? Ele voltou com os filhos deles, os filhos de esposa, os guerreiros dele, e voltou. Pessoal, por favor, fechar o microfone, por gentileza, tá? E voltou também, gente, olha só, voltou também 7 vezes mais rico do que ele era antes, tá? 7 vezes mais rico do que era antes. Então, qual é a conclusão que eu tenho disso? Davi venceu porque consultou a Deus antes de agir, tá? Então, se você quer vencer, assim como eu quero vencer, os nossos negócios irão vencer. É lógico que eu não vou jamais subestimar, entendeu? Subestimar, andar no escuro. Eu quero consultar a Deus antes, tá? Então, olha só, a pergunta final é essa. Você sabe lutar? Aí eu posso perguntar, Davi sabia lutar, sabia? Com certeza. Mas a pergunta, na realidade, é essa. Você tem consultado a Deus antes de decidir lutar? Você tem consultado a Deus antes de decidir qualquer tipo de coisa na tua vida? Porque quem consulta a Deus, gente, não anda no escuro, tá? Quem consulta a Deus não perde o rumo, continua na direção. Lembra? E cumpre princípios ainda, tá? E quem consulta a Deus, pessoal, vence no tempo certo, tá? Vence no tempo certo. Que neste dia e ao longo de toda esta semana, tome as melhores decisões de sua vida. Como, por exemplo, hoje tem mais uma parte da nossa mentoria à noite, tá? E na quinta-feira vocês não perdem por esperar, tá? Quinta-feira vocês não perdem por esperar o que está acontecendo nas nossas empresas. MRP Gold, MRP Mob, coisas extraordinárias estão acontecendo que vai mudar radicalmente a nossa vida em 2026. Feira de Santana já está nos esperando, entendeu? Depois Salvador e várias cidades mais aí, espalhado por esse Brasil afora. Estaremos startando a nossa mob. Só que, conseguinte a isso, muita coisa boa na Gold também está acontecendo. A nova plataforma sendo remodelada.
um plano de negócio muito mais agressivo está sendo feito. Isso porque estamos consultando a Deus. Tá? E Ele vai dando a direção. Viu, gente? Pessoal, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos. E esse é o momento da gente entregar esse dia, entregar nossa família, entregar nossa semana e os nossos negócios na mão daquele que tudo pode fazer. Tá? Vamos consultar a Deus? Vamos lá. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos depor as nossas frágeis vidas em Tuas mãos. Mas, em primeiro lugar, Senhor, queremos exaltá-lo, glorificá-lo e colocar, Senhor Deus, em Tuas mãos tudo que temos e somos. Porque, afinal de contas, são as mãos mais poderosas do universo. Tu és o Altíssimo, que criaste todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Por isso, Senhor, cria em nós um coração manso, cria em nós, Senhor, uma mente sábia e disposta a ser assertiva em todas as nossas tomadas de decisões. Dê-nos a prudência, Senhor. Dê-nos a capacidade de podermos enxergar o que está adiante de nós, para que assim possamos cumprir os princípios do amor, da fé, da paciência, da longanimidade, da benignidade em prol do nosso semelhante, ó Deus. Abençoe e te peço, ó Deus, cada um que está nessa sala, cada um que ainda virá assistir, Senhor, a esta live de meditação desta manhã, de segunda-feira, dia 9. Ó Pai, tudo que temos e somos, Senhor, realmente queremos colocar em Tuas mãos, porque é o local mais seguro onde devem estar as nossas decisões. Por isso, nos perdoe as falhas, Senhor. Nos perdoe os pecados e nos ajuda cada dia mais a nos aproximar de Ti. Abençoe e te peço os familiares de cada um dos que estão nessa sala, suas esposas e filhos, Senhor, seus trabalhos, seus negócios, e toda esta semana, Senhor, que seja uma semana para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Te pedimos essas bênçãos, ó Deus, e desde já as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, envie para todo mundo, tá? Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, compartilhe com as pessoas que você acha que realmente precisam tomar decisões mais assertivas e consultar a Deus antes de fazer qualquer tipo de negócio. Coloque na mão de Deus. Se você vê, tá, que a decisão que você vai tomar te afasta do plano e do ideal de Deus, não negocie. Volte atrás, retroceda. Se você vê que tudo que você vai fazer na vida, tá, seja coisas que vão te deixar a passos de distância muito longa de Deus, evite, tá? Porque não tem como negociar esse tipo de coisa, tá? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, tá bom? Ativa o sininho da notificação. Todas as segundas-feiras estamos aqui, exatamente às 5h30 da manhã, tá? Para juntos buscarmos aí de Deus a orientação correta para nossas tomadas de decisões. Forte abraço e que Papai do Céu abençoe você ricamente.